A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Neste vídeo desejo falar para vocês a respeito do seguinte assunto. Sempre devo me submeter e obedecer às autoridades? Sempre devo me submeter e obedecer às autoridades? Submeter significa tornar dependente, subordinado, render-se. E obedecer é cumprir as ordens dadas por alguém, estar debaixo da autoridade de alguém. Então, esse é submeter-se e é realmente colocar à disposição da autoridade. E obedecer em receber ou a punição, se desobedecer, ou a recompensa, se obedecer. Então, será que nós devemos estar obedecendo e submetendo às autoridades? Será que nós podemos? Então, submissão é sempre estar dependente da recompensa ou punição das autoridades que estão acima de nós. Isto é a submissão. E recompensa quando nós obedecermos às autoridades. E punição é quando nós desobedecemos às autoridades. Então, entre nós e Deus estão as autoridades. Existem as autoridades delegadas, são autoridades que estão acima de nós, são colocadas por Deus para nós obedecermos. E existe a autoridade direta de Deus entre nós e nosso Deus, que são aquelas que não podem ser alteradas por ninguém. Devem submetê-las e obedecê-las sempre. Sempre. Então, existem ordens dadas pelas autoridades delegadas que não são contrárias aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Então, sendo assim, nós devemos obedecê-las. Agora, existem ordens dadas pelas autoridades delegadas que são contrárias às ordens estabelecidas por Deus em sua palavra, né? Então, por exemplo, se uma autoridade estiver acima de você e ordenar que você se dobre diante de um ídolo, então isso é contrário à autoridade de Deus, à vontade de Deus expressa na sua palavra. Se uma autoridade que está acima de você pede para você mentir, você deve escolher não mentir, porque o mentir está contrário à palavra do Senhor. Se uma autoridade que está acima de você pede para você matar alguém, você não deve obedecer a essa autoridade, mas deve obedecer à autoridade de Deus. Então, quando então isso acontecer, quando tiver essas autoridades proferir, você deve então preferir sempre obedecer a Deus. Mas nós devemos nos submeter a estas autoridades, isto é, sofrer as consequências em se rebelar, sem reclamar, sem murmurar contra qualquer autoridade. Então nós escolhemos em obedecer a Deus. Então toda punição que vier das nossas autoridades que estão acima de nós, nós devemos recebê-la com submissão, aguardando que ela tome a decisão em relação às punições. Então nós temos exemplo na Bíblia, né? Nós temos os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi dada uma ordem pelo rei Nabucodonosor para que todos se dobrassem diante da estátua, mas eles não se dobraram diante da estátua, não obedeceram ao rei, mas eles se submeteram sem reagir, sem maldizer a autoridade. Ao Nabucodonosor, eles se submeteram a ser lançado na fornalha de lago de enxofre, né? Aquela fornalha do rei, né? Então Daniel também, ele desafiou o decreto do rei, que não era permitido que ninguém do império pedisse alguma coisa a outra pessoa senão ao rei. E ele então continuou orando 3 vezes ao dia, conforme ele fazia anteriormente. Então, a punição seria ser lançado
na cova dos leões. E ele então se submeteu e ele foi lançado na cova dos leões. Então ele não se rebelou. E Deus deu-lhe um escape naquele momento, porque Deus tinha um propósito. E Pedro também foi contrário à ordem das autoridades de pregar o evangelho. Disseram assim, não pregue mais, não fala mais desse nome, o nome de Jesus, aqui para as pessoas. E eles falaram assim, antes importa agradar a Deus do que aos homens. E eles preferiram ser presos, eles preferiram ser encarcerados e receber as punições, estar preso nas cadeias. E então, amados irmãos, nós devemos se submeter sempre às nossas autoridades, às autoridades constituídas. Se você escolhe entre agradar a Deus e agradar os homens, se for contrário a esta ordem, então escolha agradar a Deus. E se você escolher agradar a Deus, certamente haverá punições. E você deve então se submeter a essas punições, sem se rebelar, sem se contradizer, sem se opor a essas autoridades. E então você não vai ter atitudes de rebeldia. Entendeu, amados irmãos? Então, Deus abençoe poderosamente a sua vida e certamente um dia, certamente logo chegará aqui neste país, muitos até não gostam que eu fale isso, mas vai haver perseguição contra a igreja. Então devemos nos submetermos às autoridades, sim, mas se tiver alguma punição, se eles decretarem alguma coisa contra a vontade de Deus, que nós venhamos então agradar a Deus e não aos homens. Mas se tiver alguma punição, devemos estar abertos, submissos em cumprir essas punições por agradarmos a Deus. Os discípulos agradaram a Deus, eles preferiram então ser perseguidos, ser injuriados, ser caluniados. Jesus disse, todos aqueles que forem perseguidos, injuriados, caluniados por causa do meu nome, regozijai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. E lá em Atos dos Apóstolos, os apóstolos saltavam de alegria por se acharem dignos de ser perseguidos por causa de Cristo. Que Deus abençoe poderosamente você e a sua família em nome de Senhor Jesus.